Você já parou para pensar no que realmente acontece quando a sua própria família decide virar as costas para você? A dor dessa rejeição é difícil de descrever, mas é algo que pode atingir o fundo da alma. Sentir-se abandonado por quem sempre deveria estar ao seu lado não é algo simples de lidar. Porém, o que poucos se dão conta é que essa dor, por mais insuportável que seja no início, pode se transformar em algo que nos impulsiona a crescer e a nos redescobrir. Acontece que, enquanto a maioria das pessoas acredita que a família é a única fonte de apoio, é possível, sim, encontrar força em si mesmo e até mesmo criar novos tipos de conexão. Neste vídeo, vamos explorar o que realmente resta quando aqueles que deveriam estar ao seu lado te viram as costas. Você pode achar que a resposta é a solidão, mas há muito mais por trás disso. E ao contrário do que muitos pensam, não é o fim da história. A realidade é que, quando aprendemos a lidar com a rejeição, podemos descobrir uma força interior que jamais imaginamos possuir. Fique até o final e veja como esse processo pode ser, surpreendentemente, libertador. A rejeição familiar é algo que muitas vezes vem sem aviso. Quando você menos espera, percebe que aqueles que você imaginou serem seu apoio incondicional não estão mais ao seu lado. E o peso disso é grande, porque não se trata apenas de um afastamento emocional, mas de uma sensação profunda de falha pessoal. Afinal, a família é onde muitos de nós buscamos segurança, acolhimento e muitas vezes validação. Então, quando isso é tirado de você, a primeira reação é a sensação de que o chão se quebra. A dor é mais intensa, porque parece que não há espaço onde você possa se apoiar. Mas o que fazer quando o apoio da família já não está mais disponível? A primeira sensação que pode tomar conta de quem passa por isso é a de solidão. Não aquela solidão passageira que sentimos quando estamos sozinhos por alguns momentos, mas uma solidão existencial, aquela que te faz questionar até quem você realmente é, quando ninguém mais parece se importar. É natural se sentir perdido, se sentir diminuído. E em momentos assim a mente tende a buscar respostas, muitas vezes em lugares errados. Será que fui eu quem fiz algo de errado? Será que sou tão incompleto assim? Esses pensamentos começam a se tornar frequentes, corroendo sua autoconfiança. No entanto, o que muitos não falam é que, por trás dessa dor, há uma oportunidade única de olhar para si mesmo e começar um processo de autodescoberta. Muitas vezes a dor da rejeição nos obriga a olhar para dentro e confrontar quem somos, além dos rótulos e expectativas dos outros. E aí, um novo caminho pode surgir. Ao contrário do que muitos pensam, a rejeição não precisa ser o fim de uma história. Ela pode ser o ponto de partida de um novo capítulo, onde você começa a se reconstruir sem depender da opinião ou do amor daqueles que estavam ao seu lado antes. É claro que esse processo não é simples, nem rápido. Lidar com a dor é necessário, mas é importante lembrar que essa dor não define você. O que realmente define nossa jornada é a maneira como reagimos aos desafios que a vida nos coloca. E a boa notícia é que podemos escolher como reagir. A solidão, em muitos casos, pode ser um terreno fértil para a introspecção, para a reflexão sobre o que realmente queremos para a nossa vida, para os nossos próprios valores. Ela não precisa ser uma sentença de sofrimento contínuo. Pelo contrário, quando usada da maneira certa, a solidão pode nos ensinar a confiar em nós mesmos, a nos tornar mais fortes e mais preparados para enfrentar as adversidades que ainda virão. Quando você se encontra em uma situação assim, a chave é entender que mesmo sem o apoio imediato de quem você esperava, há um poder imenso dentro de você. E esse poder não depende da aprovação de ninguém. Ele reside na sua capacidade de olhar para si e entender que mesmo sozinho, você é suficiente. Mesmo sem a validação externa, você pode se reconstruir e seguir em frente. A rejeição, no fim, pode se tornar uma das maiores ferramentas de transformação pessoal. A solidão que se instala quando a família se afasta é uma das experiências mais difíceis de lidar. No começo ela parece ser algo insuportável, uma sensação de vazio que te consome de dentro para fora. Mas há algo curioso acontecendo nesse processo.
A solidão pode ser, paradoxalmente, um dos maiores presentes que a vida nos dá. Quando estamos rodeados por muitas pessoas, é fácil perdermos o contato com nós mesmos. Estamos sempre olhando para fora, buscando nas opiniões e validações externas a nossa fonte de segurança. Porém, quando tudo isso se desfaz, somos forçados a olhar para dentro, e muitas vezes é nesse momento que podemos nos redescobrir. A solidão nos confronta com a nossa essência mais pura, sem adornos, sem disfarces. Não há mais distrações externas, e é aí que encontramos um espaço profundo de autodescoberta. No início, esse espaço pode ser desconfortável. A falta de companhia pode gerar um sentimento de abandono, mas à medida que o tempo passa, você começa a perceber que esse vazio, na verdade, é uma oportunidade. Ele é um campo aberto para você se reconectar com o que realmente importa, você mesmo. Quando a família não está por perto, você começa a questionar o que de fato te define. Quem você é quando não precisa mais se encaixar nas expectativas daqueles ao seu redor. Muitas vezes, crescemos dependendo da presença de outros, para sentir que somos importantes ou suficientes. E quando essa presença é retirada, surge o medo de que, talvez, não sejamos capazes de lidar com a vida sozinhos. Mas a solidão, ao contrário do que muitos pensam, não é um espaço de fraqueza. Ela é um terreno fértil para o fortalecimento interior. Ela nos desafia a nos tornarmos mais autossuficientes emocionalmente, a aprender a nos amar e a nos valorizar sem depender da aprovação alheia. Esse processo de construção de autonomia emocional é um dos maiores legados que podemos deixar para nós mesmos. No entanto, é importante lembrar que a solidão não precisa ser vivida de maneira isolada. Ela não significa necessariamente se afastar do mundo ou se desconectar de tudo. Significa apenas que você começa a viver a sua própria verdade, sem a necessidade de aprovação de ninguém. Você começa a entender que sua felicidade não depende das circunstâncias externas, mas de como você se relaciona com elas. A vida é cheia de altos e baixos, e a solidão te ensina a navegar por esses momentos de forma mais equilibrada. Em muitos momentos da nossa vida, somos confrontados com a realidade de que não podemos controlar as atitudes dos outros. Podemos, no entanto, controlar a nossa própria reação a essas atitudes. E é isso que a solidão nos ensina. Ela nos força a encarar a realidade sem as máscaras que usamos para nos proteger. Quando a solidão surge, ela nos desafia a encontrarmos forças dentro de nós mesmos, em vez de procurá-las em fontes externas. E ao fazer isso, começamos a perceber que a verdadeira força está em nossa capacidade de viver de acordo com nossa própria verdade, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Quando a rejeição vem de quem amamos, o impacto não é apenas emocional, mas também psicológico. A sensação de não ser suficiente, de não ter atendido às expectativas, começa a minar a nossa confiança. As dúvidas sobre quem somos se tornam mais intensas e difíceis de combater. Mas o que precisamos entender é que essa autocrítica, que muitas vezes se torna implacável, não é uma verdade absoluta. Ela é apenas um reflexo de como fomos condicionados a nos enxergar a partir dos outros. A verdade é que somos mais do que os erros que cometemos ou os momentos em que falhamos. É muito comum que, diante da rejeição, a mente se perca em um ciclo de julgamento, onde cada falha é amplificada e cada erro parece uma marca indelével. Eu não sou bom o suficiente e eu nunca vou ser como eles esperam, são frases que podem ressoar de forma constante. No entanto, é justamente nesse ponto que a reflexão mais importante precisa ser feita. Por que permitimos que os erros definam quem somos? A autocrítica é um mecanismo natural de defesa, mas ela também pode se tornar um fardo se não soubermos equilibrá-la. A ideia de que somos nossas falhas é um erro que nos impede de ver o quadro completo. Quando enfrentamos a rejeição, é fácil cairmos na tentação de nos medir pelo que os outros pensam. Isso nos leva a um lugar de insegurança, onde cada ação parece ser uma tentativa desesperada de agradar ou de buscar aprovação. Mas o segredo para superar isso está em aprender a nos ver com mais compaixão.
A autocrítica não precisa ser uma ferramenta para nos punir, mas para nos ajudar a crescer. Quando olhamos para nossos erros com uma perspectiva de aprendizado, em vez de julgamento, abrimos um espaço para a evolução pessoal. A filosofia, em sua sabedoria, nos ensina que somos mais do que os momentos difíceis que enfrentamos. Não somos definidos pelos nossos erros ou pela forma como os outros nos veem. Somos seres complexos, feitos de experiências, acertos e falhas. A chave é entender que nossos erros não anulam nossa capacidade de ser melhores, de aprender e de mudar. Somos humanos e a humanidade é, justamente, a capacidade de errar e se reerguer. Esse entendimento pode ser libertador. Quando paramos de nos julgar incessantemente e começamos a enxergar nossas falhas como parte do processo de crescimento, podemos finalmente nos libertar da pressão externa. A rejeição, por mais difícil que seja, se torna uma oportunidade para a reinvenção. Ao invés de se perder na dor do julgamento, podemos focar na nossa capacidade de evolução. O que você precisa lembrar é que seus erros não te definem. O que realmente te define é a sua capacidade de se levantar e continuar, de aprender com os tropeços e de seguir em frente, mais forte e mais sábio. Dessa forma, a rejeição, que no começo parecia um fim, se transforma em um novo começo. O desafio agora é olhar para si mesmo com a mesma compaixão que você ofereceria a um amigo em situação semelhante. Isso não significa ignorar os erros, mas sim tratá-los com compreensão, sabendo que fazem parte do processo de construção de quem você é. O perdão, muitas vezes, é visto como uma ação que exige da parte de quem foi ferido uma grande dose de generosidade. Acontece que, quando a dor da rejeição vem de quem amamos, perdoar parece uma tarefa quase impossível. Como podemos perdoar alguém que, ao invés de nos apoiar, nos abandonou? A dor é tão intensa que, muitas vezes, a última coisa que pensamos em fazer é perdoar. Mas aqui está um ponto crucial. Perdoar não significa minimizar o que aconteceu ou dizer que aquilo foi certo. Perdoar é, na verdade, uma maneira de libertar a si mesmo. Muitas vezes, acreditamos que o perdão está diretamente relacionado ao outro, como se fosse algo que fazemos por quem nos causou dor. Mas, na realidade, o perdão é um presente que damos a nós mesmos. Quando nos recusamos a perdoar, mantemos a dor viva dentro de nós, como se a pessoa que nos rejeitou ainda estivesse, de alguma forma, em controle. O rancor e a raiva se tornam como correntes invisíveis que nos prendem ao passado, nos impedindo de seguir em frente. Perdoar, então, se torna um ato de coragem e liberdade. Ele nos permite deixar para trás aquilo que nos feriu e seguir adiante, sem carregar o peso do ódio ou da mágoa. Mas o perdão também precisa ser direcionado para nós mesmos. Quando a família nos vira as costas, muitas vezes nos sentimos culpados ou insuficientes, como se tivéssemos falhado de alguma forma. A autocrítica se intensifica e nos vemos como responsáveis pela ruptura. A verdade, no entanto, é que ninguém é perfeito. Todos nós cometemos erros e ninguém tem o direito de nos julgar de forma absoluta. Ao perdoarmos a nós mesmos, aceitamos nossas falhas e aprendemos com elas. Perdoar a si mesmo é um passo fundamental para a cura. É aceitar que fizemos o melhor que podíamos, dada a situação, e que agora é hora de seguir em frente. Esse processo de perdão não é instantâneo. Ele exige tempo e esforço, mas é a única forma de realmente superar a dor. Em vez de carregar o peso da mágoa, você começa a se libertar daquilo que te impede de viver plenamente. O perdão traz consigo um poder transformador. Ele não apaga o que aconteceu, mas muda a maneira como você lida com aquilo. Quando você perdoa, você se permite avançar, crescer e se tornar mais forte. Não é sobre esquecer, mas sim sobre encontrar a paz em meio ao sofrimento. Assim, a rejeição que parecia um fim se torna, na verdade, uma oportunidade de recomeço. Ao perdoar, você se coloca no controle da sua vida e das suas emoções. Você não depende mais das atitudes de outras pessoas para se sentir em paz. A dor da rejeição, ao ser transformada pelo perdão, deixa de ser uma prisão e se torna um ponto de crescimento. O perdão, então,
não é apenas um ato de bondade em relação aos outros. Ele é, acima de tudo, um ato de amor próprio. Quando nos vemos em um momento de rejeição, especialmente quando ela vem da nossa própria família, é fácil cair na tentação de acreditar que nossa vida perdeu o sentido. Esse vazio, essa sensação de desorientação, pode ser esmagadora. Mas, paradoxalmente, é justamente quando tudo parece desmoronar que surgem as maiores oportunidades para redescobrir o propósito que nos move. O que resta, então, quando a nossa base familiar se desfaz? A resposta não é simples, mas é profundamente transformadora. O vazio, longe de ser o fim, pode ser o terreno fértil onde florescem novos significados e novas razões para seguir em frente. A dor da rejeição pode abrir um espaço necessário para que nos perguntemos: o que realmente importa para mim? Quando o apoio que sempre esperamos vem de fora, especialmente de quem amamos, ele é inevitavelmente instável. O apoio mais sólido vem de dentro. Essa é a primeira grande lição que a rejeição nos oferece: que somos responsáveis por nossa própria felicidade e que a nossa realização não depende de ninguém mais a não ser de nós mesmos. Compreender isso é libertador. Quando podemos olhar para a vida e enxergar os desafios não como um fardo, mas como uma oportunidade de encontrar um novo propósito, começamos a reconstruir nossa vida a partir de uma base mais forte e mais autêntica. Esse processo não acontece da noite para o dia, e os primeiros passos podem ser cheios de inseguranças. Muitas vezes, os momentos de dor podem nos deixar cegos, como se tudo estivesse perdido. No entanto, cada desafio enfrentado, cada noite difícil, nos ensina a ser mais resilientes. Quando a vida nos empurra para o abismo, ela também nos ensina a voar, a nos levantar e a seguir em frente com ainda mais força. É importante entender que a vida não é linear e que as reviravoltas que nos parecem obstáculos são, muitas vezes, oportunidades disfarçadas. A busca por um novo propósito pode envolver uma mudança de mentalidade. Ao invés de nos vermos como vítimas do destino, devemos começar a nos enxergar como autores da nossa própria história. O objetivo aqui não é ignorar a dor, mas sim aprender a usá-la como combustível para novas ações, novas escolhas e novos rumos. A rejeição nos desafia a olhar para o nosso interior e a definir o que realmente queremos da vida. Esse é o momento perfeito para redescobrir aquilo que nos motiva, para buscar atividades e pessoas que alimentem nossa alma e nos façam sentir que estamos cumprindo algo maior. Portanto, a chave para transformar o vazio causado pela rejeição é a busca pelo propósito. Quando percebemos que nossa vida pode ser construída novamente, com novas metas, novos objetivos e novas perspectivas, tudo muda. A dor, em última análise, será apenas uma lembrança de que houve um tempo em que a perda nos empurrou para a descoberta de algo mais profundo. O que resta, então, quando a família se afasta, é a oportunidade de dar um novo significado à vida, agora construído pela nossa própria vontade e com base na nossa força interior. A rejeição, especialmente vinda de quem amamos, é sem dúvida uma das experiências mais dolorosas que podemos enfrentar. Mas, como vimos, ela também pode ser um ponto de virada. Ao invés de sucumbirmos à dor, temos a chance de aprender, crescer e nos reconstruir de formas que nunca imaginamos possíveis. Quando entendemos que nossa verdadeira força vem de dentro e que o perdão, tanto para os outros quanto para nós mesmos, é uma chave poderosa para a libertação, começamos a ver a rejeição não como um fim, mas como o começo de uma nova jornada. Agora, eu te convido a colocar tudo isso em prática. A dor que você carrega pode ser transformada em uma força que te impulsiona para um futuro melhor. Não espere que a mudança aconteça por conta própria. Comece agora, com pequenos passos. Como você pode aplicar o que aprendeu hoje na sua vida? Talvez comece perdoando, seja a si mesmo ou aos outros. Enfrente a solidão de forma consciente, aproveitando-a para se conhecer melhor e redescobrir seu propósito. Não permita que a rejeição defina quem você é. Se você se identificou com esse conteúdo, compartilhe com uma amiga que também possa se beneficiar.
Deixe nos comentários a sua experiência ou o que mais te impactou. E claro, não se esqueça de se